O Javier Milei, esse daí com a cara de doido mesmo que aparece, porque ele parece tudo, né? Menos um ser normal. Olha, menos equilibrado. Ele não mostra equilíbrio no seu semblante. Será que ele toma diazepam? Pois bem, assim como Jair Bolsonaro, Pedro, ele defende que as mulheres recebam menos salários. Incrível, né? É por isso que Bolsonaro fez questão de fazer... ou de mostrar, ter essa ligação, de mostrar esse apoio, porque eles têm muito em comum, né? A extrema-direita mundial tem tudo em comum, né? Até o próprio ex-líder da Ku Klux Klan, para quem não sabe o que é Ku Klux Klan, era aquele movimento supremacista lá nos States, que fazia questão de matar mesmo, pessoas negras. Aquele movimento ridículo onde pessoas encapuzadas com lençóis brancos, só tinham os buraquinhos dos olhos para ver, faziam verdadeiras seitas, faziam encontros noturnos, queimavam pessoas na fogueira, seja elas negras, sejam pessoas que eram ligadas também à classe LGBT, enfim, até o próprio ex-líder da Ku Klux Klan disse muito sobre o Bolsonaro, disse, ele tem muito a ver com a gente. Ele parece muito com aquilo que a gente pensa, até na aparência física. Então, vamos ver. Uma matéria aí sobre o Javier Milei, que assim como o Bolsonaro, também defende que mulheres recebam menos. E o Milei justifica a desigualdade salarial entre mulheres que exercem a mesma função de homens, né, de trabalho que homens, dizendo que elas, ou que nós, trabalhamos menos, mas é um filho, sabe, da P mesmo. E é por isso que a extrema-direita ela se parece muito, né, independente da geografia. Hoje, as mulheres na Argentina, diante do mesmo emprego, não recebem o mesmo salário, tem 23% de diferença. Eu quero me comprometer com todas essas mulheres a duas políticas. A primeira, eu já falei, dentro da questão educacional, os jardins de infância, para que, enquanto elas trabalham, tenham uma pessoa para educar e cuidar dos seus filhos. De outro lado, a questão da remuneração igualitária por tarefa igualitária. O desafio na Argentina é que essa igualdade de direitos que vem da nossa Constituição, que as empresas da Argentina respeitem. Isso não está acontecendo hoje no mercado de trabalho. Senhor Milei? Eu fico surpreso que, como ministro de Economia de um governo com tantos fracassos, bem, podia se esperar. Você nem sequer sabe ler os dados, Sérgio. Fracassei quando eu tentei te ensinar. Você não aprendeu nada. Quando você fala de 23% de diferença, isso quando você tem a média, tá? Quando você corrige isso por tarefa, essa diferença some. Se alguma vez você tivesse pisado dentro de uma empresa de verdade, não é dos seus amigos. Se você tivesse razão, você teria que ter muitas mulheres, porque os exploradores capitalistas gostariam de ganhar dinheiro. Quando você vai, isso está distribuído de forma equitativa. Esse diferencial do que você fala é falso. E isso é o fruto de você não saber olhar os números. Pede para um economista que analise isso e não alguém que olha para os números sem saber. Infelizmente, essa contínua perspectiva sobre as mulheres continua a mesma. Agora, deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora. O assunto era por que mulher ganha menos do que homem. Por quê? E eu estudei o assunto. A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta isso aí. Entendi. Então, então você acha certo? Hoje, as mulheres na Argentina... Muito bem. Um beijo para a Rosicleide Vieira, lá em Araçagi, está nos assistindo. Que frase mera coincidência. Bolsonaro dizer que estudou isso. Bolsonaro é um jumento andante, uma besta quadrada. Mas o que chama a atenção é mera coincidência a forma como eles dois pensam tão igual. Você acha que é mera coincidência? Claro que não. Claro que não. É porque toda ideologia ligada à direita
ela pensa exatamente dessa forma. Não sou eu quem estou dizendo, gente. Vocês podem simplesmente pegar um livro de história mais ralé que exista. Procure lá, Revolução Francesa. Finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Vocês vão ter todos os dados explicando como era que aquela primeira definição sobre o que era a direita, sobre o que era a esquerda, os temas, as pautas que eram discutidos, né? O pedido daqueles ligados mais à esquerda para maior participação popular, para mais, entre aspas, liberdade de decisão. Basta você olhar um vídeo, um livro de história, do mais ralé que tiver. Lembre-se também daquela entrevista na campanha de 2018, quando Bolsonaro foi ao Jornal Nacional e tentou fazer um contraponto com a comparação salarial de William Bonner e da Renata Vasconcelos, né? E ela precisou interromper o próprio William e colocá-lo no devido lugar. Ela disse, eu não sei se esse vídeo tem áudio, solta aí, só pra gente ver qual foi a resposta da Renata. Deixa eu só, desculpe, até eu vou interromper vocês dois, assim, eu poderia até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém, e eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar o seu raciocínio. Né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem. Ela diz que Bolsonaro é um funcionário público, e de fato, né? Mas é um funcionário público vagabundo, porque ele nunca trabalha. Ganha bem, vive na mamata, sabe? Não tem mais mandato, mas continua na mamata, chupando, sugando o nosso dinheiro, ganha um gordo salário do partido ao qual ele está afiliado, mais de 40 mil reais de salário, fora não fazer nada, para simplesmente ser esse lixo que ele é. Político, politicamente falando, tá? Estou falando aqui em relação às posições e às práticas políticas de Bolsonaro. Estou falando dele como ser humano. É porque a gente não conhece uma pessoalmente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem-se aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas e tu me dirás quem Mas és. Ele é desses, né? O que caso defende que mulher tem que ganhar menos porque trabalha menos. Aonde foi que ele já viu isso? Tá vendo? É um desrespeito, inclusive, com a própria mãe. Aí você tá porque vendo. Porque se você tiver, Pedro, um olhar... no mínimo observador, você vai ver pelas mulheres da sua casa o quanto elas trabalham, o quanto nós trabalhamos. Porque não é só em casa não, não é só aqui no trabalho não, não é só aqui nessa bancada não. Aí você tá vendo, Michele, por que é que a redação do Enem causou tanto incômodo só nessa ala, porque eu não vi nenhum deputado de esquerda falar mal da prova do Enem, eu não vi. Só nessa ala ligada à extrema-direita, centro-direita, foi que incomodou o tema da redação do Enem. Só aquela ala, Pedro, que gosta de trabalho escravo, quer que a mulher continue ganhando menos. Continue submissa, continue subjugada, continue fazendo a jornada dupla e muitas vezes é tripla, porque dá 2 expedientes numa empresa para ganhar menos e ainda vai para casa para poder ver um marmanjo coçando o saco e ela ter que lavar a cueca freada dele. Porque eu acho que os homens de hoje acham que as unhas caem se ele esfregar o próprio excremento assim na cueca dele. Eu acho que ele tem vergonha de fazer isso, porque parece que isso vai mudar a sexualidade dele. Então, gente, não é coincidência, não é mera coincidência se essas pessoas, seja daqui, seja da Argentina, seja na Itália, não importa, acontece da mesma forma, porque eles pensam exatamente da mesma forma.